Torcedor vascaíno, uma sexta-feira agitada na nossa colina histórica. Sexta-feira de um avanço grande pela contratação de um primeiro volante. Fala aqui do volante Hugo Moura, cria das categorias de base do Flamengo, que passou essas últimas temporadas no Atlético Paranaense, está por detalhes de vestir a camisa do Gigante da Colina. Uma sexta-feira também de reunião. Reunião entre Pedrinho, hoje o atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e Josh Wander, o CEO ou presidente, dependendo como você preferir chamar, do grupo norte-americano que detém 70% das ações do Vasco da Gama. Uma sexta-feira movimentadíssima, que é claro, aqui no nosso canal nós iremos trazer tudo a vocês do que aconteceu. Mas antes, Vascão, rapidinho aqui, ó, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, um canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. Além da Acorda Vascão, também temos o Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde, por volta das 2, 3 horas. E o Boa Noite Gigante, que sai na parte da noite, às 8h30, 8 horas, dependendo do dia. São 3 vídeos com muita informação, muita vascainidade, muita veracidade e, acima de tudo, muito profissionalismo. Então, é claro, né, para que você aí do outro lado não perca nada se tratando de Vasco e sempre fique muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito com você, contamos muito com a sua ajuda para ajudar o crescimento aqui do nosso canal. Além disso, é claro, não esqueça, compartilhe aí o link do canal Gigante para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui aos nossos vídeos. Show, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, né, este Boa Noite Gigante, falando sobre coisa boa, falando sobre tudo o que rolou nessa sexta, se tratando de Josh Wander, 777 Partners e reuniões acontecendo. Pois, pela parte da manhã de hoje, desembarcou aqui no Rio, né, o hoje CEO do grupo norte-americano. A cúpula da 777 está no Rio de Janeiro. Josh Wander chegou pela parte da manhã de hoje, acompanhado de Nicolas Maia e Johannes Sports. Johannes constantemente, frequentemente está aqui no Rio de Janeiro para ter uma aproximação maior com o Vasco da Gama. Josh Wander, que não costuma, né, vir muito ao Rio. Salvo engano, foram apenas 3 vezes que ele veio ao Rio. Quando veio para conversar com o Jorge Salgado sobre a assinatura do contrato, no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, naquele jogo contra o Palmeiras no Maracanã, e no meio do ano passado, salvo engano, ele também veio ao Brasil. Só apenas essas 3 vezes. Então essa deve ter sido a 4ª vez, ou no máximo a 5ª vez que Josh Wander está na cidade de Carioca. Chegou para resolver alguns assuntos importantes, né? Como, por exemplo, o assunto sobre a cidade do Vasco, né? Uma cidade que o Vasco da Gama tem o desejo e vai construir, inclusive, em Miguel Pereira. O assunto patrocinador master, que deve ser a Betano, negociações avançadíssimas para que a casa de apostas pague 45 milhões de reais anuais ao Vasco da Gama. O assunto também camisa do Vasco, que será lançado amanhã. Amanhã será aí, ou melhor dizendo, né, seria a data de aniversário do Roberto Dinamite, né, o maior ídolo da história do Vasco da Gama, e o Vasco, em comemoração a essa data, dia 13 de abril, data de aniversário do grande Bob, estará lançando, né, a camisa em alusão ao título brasileiro de 1974. Então o Vasco estará lançando a camisa amanhã. Essa camisa hoje já esteve aí nas mãos de Josh Wander, né, a camisa de número 1, uniforme na cor preta. Então foi um dia agitado, um dia também de reuniões. Reuniões tanto com a associação, o lado do Pedrinho, quanto também reuniões com a comissão técnica, o departamento de futebol de Ramon Dias. Primeiramente, sobre essa reunião que rolou com o Pedrinho, uma reunião que começou pela parte da tarde de hoje e, de acordo com informações, rolou quase 2 horas de reunião. Uma reunião que Pedrinho já queria que tivesse acontecido, inclusive, há bastante tempo. Uma reunião que teve ali como pauta, é claro, as pautas esportivas, como, por exemplo, a questão hoje do futebol,
a questão hoje, né, do que Pedrinho fará como presidente da associação, pauta também com relação ao relacionamento, que hoje é muito ruim, entre Pedrinho e SAF, entre Pedrinho e 777. Então, pautas importantes estiveram na mesa, até mesmo sobre a reforma de São Januário, né? Até nesses últimos dias, salvo engano, ontem, inclusive, surgiu a informação de que o Vasco da Gama estaria praticamente assinando o contrato com a Crevisa pelos naming rights de 300 milhões de reais. A própria assessoria do Vasco fez questão de negar a informação, então a gente não pode trazer isso à tona até o momento, não pode confirmar ou negar. Mas a assessoria de imprensa do Vasco realmente confirmou que não tem nada assinado. A expectativa é que isso ande aí nesses próximos dias, nessas próximas semanas, para que esse projeto saia do papel. Mas foi um dia agitado, não apenas pelo lado associativo, né, com relação às reuniões de Pedrinho, como também com relação ao lado do departamento de futebol. Hoje ocorreu uma reunião entre, no caso, Ramon Dias e Emiliano Dias. Uma reunião para esclarecer o que hoje vem acontecendo no futebol do Vasco da Gama. Houve um encontro, né, dentro aí do escritório, da SAF, na sede da SAF na Barra da Tijuca, para ouvir principalmente o que hoje Ramon e Emiliano Dias têm a falar sobre o Vasco da Gama. Uma reunião, de acordo com informações do GE dada agora há pouco, muito produtiva. A comissão de Ramon e Emiliano levou a Josh Wander, né, pedidos sobre reforços, sugestões ao futebol hoje do Vasco da Gama. Foram quase 2 horas de reunião também ao mesmo tempo que durou a reunião com o presidente da associação, Pedrinho, onde todas as partes falaram única e exclusivamente sobre o futebol do Vasco da Gama. Então, uma reunião muito produtiva, né? Ramon colocou aí na mesa tudo que gostaria de falar. Acredito que houve grande cobrança, né, para a SAF do Vasco da Gama e melhores investimentos que hoje, infelizmente, não acontecem no futebol do nosso Cruz Maltino, e o Josh Wander teve que ouvir. Além dessa reunião com Ramon, Emiliano e Pedrinho, houve também um outro encontro, um encontro com o Rodrigo Dinamite, filho do Roberto, que será homenageado aí amanhã, né, com o lançamento desse novo uniforme. Importante falar a vocês, nenhum dos encontros que aconteceu, nem com Pedrinho, nem com Ramon e Emiliano, nem com o Rodrigo Dinamite, em nenhum dos encontros houve a presença do CEO Lúcio Barbosa. O CEO não participou dessas reuniões. Foi uma reunião única e exclusivamente para falar sobre futebol, com Ramon e Emiliano, onde o Lúcio não participou, e único exclusivamente para falar sobre hoje o relacionamento entre Vasco da Gama e o modelo associativo CRVG. E além disso, também durante essa reunião para falar sobre São Januário. Uma reunião muito importante em diversos aspectos, tanto para o lado SAF quanto para o lado CRVG. Até informação aqui importante a falar com vocês, nessa reunião que aconteceu com o Clube, com o Pedrinho, houve também a participação do Paulo Salomão, que hoje é o primeiro vice-presidente geral, e também outros membros da diretoria administrativa da Vasco da Gama SAF. Show, Vascão! Informações aí importantes, é claro, né, a trazer a você, torcedor Cruz Maltino. Além disso também, né, temos informações importantes a trazer a vocês aqui neste Boa Noite Gigante sobre o mercado. Até porque houve uma conversa, né, de Ramon com, hoje, o CEO da SAF do Vasco, Josh Wander, onde ele cobrou reforços. E vão chegar nomes para a temporada de 2024. Hoje, o nome que está aí de fato por detalhes e vestir a camisa do Vasco da Gama é o volante Hugo Moura. Volante de 26 anos de idade, que hoje veste a camisa do Atlético Paranaense, mas que tem negociações avançadas com o Vasco da Gama. O Vasco buscou um primeiro volante desde a abertura da janela de transferências. O Vasco queria o volante Marlon Freitas, que hoje pertence ao Botafogo, insistiu até onde dava pela contratação do atleta, mas vendo que a janela poderia fechar e o Vasco poderia não ter um primeiro volante para o Campeonato Brasileiro, foi em outro nome. E o nome, a bola da vez, é de fato o volante Hugo Moura. O Vasco colocou na mesa do Clube Paranaense 10.800.000 reais pela compra dos direitos econômicos do atleta. O Atlético Paranaense até essa tarde de hoje não havia respondido, mas tivemos informações que o Atlético respondeu e deu ok para a continuação das tratativas. Ou seja, as três partes hoje têm interesse. O Vasco quer o jogador por um pedido da comissão técnica e um pedido um desejo, né, devido à carência hoje no sistema do meio-campo, o sistema defensivo de um modo geral, nessa posição de volante.
Um aval também do próprio Hugo Moura, que ficou feliz com a oferta. Para vocês terem noção, o Vasco vai dobrar o salário hoje que o Hugo Moura recebe no Atlético Paranaense. No Clube do Paraná ele recebe um salário de R$120 mil e no Vasco da Gama ele vai receber um salário de 240 mil. O Vasco dobrou o salário do atleta e um aval agora, né, também do próprio Atlético Paranaense, que deu o ok para que as negociações seguissem. Então há um interesse das três partes. A chance hoje de Hugo Moura vestir a camisa do Vasco é grande, é gigante. Agora os clubes realmente definem apenas os valores quanto ao negócio, né? No caso, os valores que a venda irá acontecer. Se vão ser mesmo os R$10.800.000 que o Atlético Paranaense irá aceitar para vender o volante atleticano. Nesse momento, a tendência sim é que a transação seja finalizada e o Hugo Moura seja o mais novo reforço do Vasco da Gama. Essas são as informações que temos a trazer sem tirar nem pôr. O Vasco avançou muito nessas últimas horas e enfim poderá ter o seu primeiro volante. Se é bom ou ruim pagar R$10.800.000, né, pela compra dos direitos econômicos do Hugo Moura, é outro assunto, é outra página da história. O certo é, o Vasco avança e vai ter nesse momento no seu elenco, né, um atleta tão carente para o nosso Cruz Maltino. Além disso, falando de mercado, para fechar aqui esse Boa Noite Gigante, hoje foi uma noite citada também, né, com relação a convicções, acertos. Raus foi emprestado ao Vila Nova. Vila Nova anunciou a chegada do jogador e o Vasco anunciou também a saída do atleta. Raus tem um contrato com o Vasco até o final desse ano, dezembro de 2024, e estará emprestado ao Vila Nova até esse mesmo período, até o final do contrato que tem com o Vasco da Gama. Então dificilmente veremos, né, o Raus novamente vestindo a camisa do gigante da Colina. Além disso, também informação importante sobre Rossi. Havia uma grande expectativa que o Rossi viesse sair do Vasco da Gama nesses próximos dias, ainda nesta janela de transferências, para ir para o Goiás. Porém, a última informação que temos a trazer aqui a vocês sobre o Búfalo é que o próprio empresário do jogador pediu um aguardozinho ao Goiás. O staff do Rossi pediu ao Goiás alguns dias para definir a situação do atleta, pois o Búfalo está aguardando uma oferta de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. O desejo dele é jogar a primeira divisão, e como o Goiás hoje veste a camisa de um clube, o Goiás hoje, jogará a Série B, né, do Campeonato Brasileiro, o Rossi pediu aí para o Goiás aguardar um pouquinho antes de fechar negócio. Show, torcedor vascaíno? Então deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários sobre o que você acha desse Boa Noite Gigante, as informações, a chegada de Hugo Moura, as reuniões entre Vasco e 777, e contamos muito aí com a sua participação para que a gente participe daqui também. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem aí o nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!